Não fornecer informações pessoais, como RG e CPF por telefone, é uma das maneiras de não se tornar vítima de fraudadores. No entanto, mesmo tomando este e outros cuidados, milhares de pessoas tiveram os dados violados por uma quadrilha formada por servidores da Receita Federal e dos Correios. O repórter Alessandro Moura tem os detalhes. Soraya trabalha como corretora e para fazer a liberação de qualquer crédito consignado, ela fica atenta aos documentos. A experiência acumulada ao longo de 10 anos de profissão ajuda na hora de preencher o cadastro do cliente. Mas mesmo com tantos cuidados, ela acabou sendo enganada por um fraudador. Na ocasião, ele estava com todos os documentos necessários, que nós exigimos, o RG, CPF, o cartão do benefício e o comprovante de residência. Todos os documentos originais, inclusive o RG dele com foto colorida. E solicitando R$5.000. Depois de 60 dias, 2 meses, o banco detectou que aquele cidadão era um fraudador, que ele não era o dono do benefício. Ela conta que o homem utilizou os documentos de um aposentado, trocou apenas a foto do RG e alguns dados do CPF. Ele enganou a mim, como corretora, enganou ao banco, enganou ao dono do benefício. Apesar da dor de cabeça, Soraya não ficou no prejuízo. Conseguiu provar ao banco que houve uma fraude. O aposentado, que teve o nome usado pelo criminoso, também conseguiu o dinheiro de volta. Casos como este têm aumentado de forma expressiva. No Brasil, todos os dias são feitas mais de 4.700 tentativas de fraude em documentos pessoais. Aqui em Pernambuco, uma quadrilha especializada em um esquema de venda de CPFs falsos fraudou o sistema da Receita Federal para aplicar golpes em diversos estados. Esses envolvidos, eles se associaram por meio de um grupo de servidores da Receita Federal, alguns empregados dos Correios e um conjunto de despachantes, eles criaram um esquema, a partir de algumas falhas do próprio sistema da Receita Federal, um esquema de emissão de CPFs ideologicamente falsos. O esquema funcionava assim. Um despachante solicitava ao funcionário dos Correios a mudança de dados de um CPF no sistema da Receita Federal. A alteração era confirmada pela Receita e os servidores envolvidos, que faziam parte da quadrilha, emitiam o documento falsificado. Esses despachantes que pegavam esse CPF, por sua vez, passavam esses números para os integrantes da quadrilha. E geralmente a parte do dinheiro que esses funcionários públicos recebiam variavam muito o valor. Mas grande parte desses valores era entregado para esses servidores depois que, por exemplo, eles aplicavam golpe nas pessoas, através de empréstimos consignados, através de compras que eram feitas na praça, eram sempre vendidas essas mercadorias e aí esse dinheiro era dividido entre os integrantes da quadrilha. Na prática, os envolvidos faziam pequenas alterações cadastrais, como modificar o nome dos pais ou trocar o dia e mês do nascimento. O objetivo era burlar os mecanismos de controle do sistema da Receita Federal e, dessa forma, evitar a duplicidade. Nós identificamos que esses documentos estavam sendo utilizados para fraudes no Rio de Janeiro, no interior do estado de São Paulo, no Pará, no Rio Grande do Norte. É uma fraude que gerou prejuízos não apenas aqui em Pernambuco, mas em outros estados da federação. Para desarticular a quadrilha, a Polícia Federal investigou integrantes de vários estados: Pernambuco, Pará, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Durante uma operação, foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e determinado o afastamento de agentes públicos, 4 da Receita Federal e 3 dos Correios. Nessas imagens, é possível ver uma pilha de recibos de CPFs que foram falsificados, mais de 2.500 documentos. A operação em si, ela focou em 3 crimes específicos. Primeiro, inserção de dados falsos em sistemas do governo federal, a questão da corrupção ativa e da corrupção passiva, com penas aí que podem chegar, por exemplo, a quase 12 anos de reclusão.
Após as investigações, o Ministério Público denunciou os envolvidos à Justiça Federal. 5 pessoas acabaram no banco dos réus. 3 funcionários públicos foram condenados pelo esquema de venda de CPFs, 2 da Receita Federal e 1 dos Correios, além de 2 pessoas apontadas como despachantes. Os réus foram condenados a penas que variam de 4 a 5 anos de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de multa. Os servidores públicos envolvidos também perderam os cargos. De acordo com os Correios, antes mesmo do fim do processo judicial, o funcionário da empresa foi demitido por justa causa. Em nota, a Receita Federal afirmou também que demitiu os envolvidos e que o controle nas alterações dos dados é eficiente, tanto que a descoberta destas fraudes e a investigação partiram da própria Receita Federal. A gente já tem um número elevado de fraudes que ainda não foram denunciadas, mas que vão ser logo que possível, e existem indicativos de que o número de fraudes pode ser ainda maior.